Glória a Deus. A paz do Senhor seja com todos vocês, amém? Amém. Glória a Deus, irmão. Eu confesso para vocês que eu estou um pouco rouca. Desde o último dia do Taça e Harpa, eu não estou com gripe, mas eu estou rouca. Será que o Taça e Harpa foi bom? A gente orou, a gente louvou, adorou o Senhor, amém? Minha voz ficou assim e não voltou ao normal mais. Eu acho que é por causa do tempo, né? Mas Deus vai nos dar graça aqui para que a gente venha ministrar essa palavra, que eu creio que não veio de mim mesma, mas veio do Espírito Santo de Deus, amém? Eu gostaria também de cumprimentar as pessoas que estão em casa, sejam bem-vindos, como já foi falado, ao culto de celebração da família, e tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai ministrar o seu coração, assim como todos que estão aqui, amém? Se vocês estiverem conectados com o Senhor e aí conosco, glória a Deus. Irmãos, e hoje, eu estava orando, meditando ao Senhor sobre a palavra dessa noite. E eu confesso que essa semana inteira, na verdade, o Senhor foi me confirmando que a palavra era esta mesmo. E hoje de manhã, então, ele escancarou esta palavra mesmo que eu quero. Amém? Apesar de nós estarmos ali acompanhando o pastor José Francisco e a pastora Fernanda num outro ministério, ele que ministrou a palavra. E a palavra que ele ministrou está muito conectado com aquilo que eu vou falar nessa noite, amém? E eu creio que como nós temos costumado a falar, é porque nós estamos no mesmo Espírito, nós estamos no mesmo compartimento, nós estamos no Santo dos Santos, e assim o Espírito Santo, ele testifica no nosso coração, amém? E eu creio que ele vai falar ao seu coração. Eu peço para vocês, que vocês vão ter que ter um pouco de concentração, pode dizer assim, amém? Porque é algo realmente que pelo menos ao meu coração, eu estava conversando com o Adriano à tarde, falei, amor, é algo muito profundo do Senhor, amém? Eu acredito que vai edificar a igreja, amém? O Senhor, o meu ministério, pode dizer assim, é um ministério profético. E eu, ao longo do tempo, fui aprendendo um pouco sobre isso. E a gente percebe que tem vezes que o profeta, ele exorta, amém? Geralmente, muitas vezes, na verdade, é quase todas. Mas a palavra de Deus diz, quando diz lá em Jeremias 1, ele fala assim que eis que te constitui profeta às nações, para edificar e para edificar, para derrubar e para edificar, amém? Então eu creio que o Senhor vai edificar a nossa casa espiritual nessa noite, glória a Deus. Eu gostaria que vocês abrissem Efésios 2, a partir do 18, amém? Irmãos, e quando o Senhor marcou o meu coração com essa palavra, ele disse ao meu coração, é necessário que a minha igreja comece a ser intencional, amém? Eu não sei se todos sabem o que significa ser uma pessoa intencional. É uma pessoa que faz as coisas porque ela sabe o porquê está fazendo. Ela não é pega pelo acaso, ela não faz as coisas pelo mero acaso. Ela faz as coisas e ela sabe para onde está indo. Amém? E ela sabe o porquê que ela está fazendo algo hoje. Ela sabe o porquê que ela está plantando hoje. Porque ela sabe qual é a colheita que vai ter amanhã. Amém? Por que o Senhor ministrou isso ao meu coração? Ele fala, nós estamos caminhando para o fim dos tempos. E o Senhor, ao falar isso, ele falou assim, o império das trevas, irmãos, ele é totalmente intencional. Como? Ele pensa minuciosamente em o que ele vai colocar em cada filme, em cada música, em cada série, em cada roupa. Eles têm intencionalidade, eles são muito focados naquilo que eles estão fazendo. Só que por hora, por vez, a igreja de Jesus, que é a igreja de Jesus, ela é totalmente alienada. Ela está totalmente dispersa das verdades do fim dos tempos, da verdade daquilo que nós estamos caminhando. Mas o Senhor fala nessa noite, Ele nos levanta e fala assim, é necessário você saber o porquê que você está aqui nessa igreja. Vou te perguntar, por que você está aqui nessa igreja hoje? Ah não, pastor, é porque eu vim buscar o meu milagre da semana. Eu vim buscar o meu passe da semana. Misericórdia, irmão. Amém? É sério isso que eu estou falando.
Porque em outras religiões não fala isso. Ah, eu vou lá em tal lugar para pegar isso. Vou lá para fulano fazer isso comigo. E o Senhor está falando comigo e com vocês. É necessário que nós venhamos compreender o porquê nós estamos de domingo a domingo na igreja. De quinta-feira, em reunião de oração. Por que nós estamos fazendo isso? Não, porque só eu quero o meu milagre. Irmão, você vai compreender a grandeza do propósito de Deus essa noite. Eu creio que você sai daqui com uma visão completamente diferente. Diz assim, no Efésios 2:18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Glória a Deus. Nós temos acesso ao Pai ao mesmo Espírito. Assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aleluia! Fala assim comigo, fala assim. O nosso Deus Pai está nos formando como família. Aleluia! Então, olha aí nós estamos caminhando para aquilo que nós estamos vivendo. Nós somos uma família para o Deus Pai. Família do Deus Pai. Nós temos um Pai, nós somos irmãos. É isso que nós somos. Mas ele continua dizendo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente, fala assim comigo, juntamente, fala assim em unidade, sois edifício para a morada do Espírito, ou de Deus em Espírito. Fala assim, uma morada para o Espírito. Aleluia. Agora, vai um pouquinho mais para frente, no 4, no 3. No 3 não, no 5, irmão, desculpe. 5, a partir do 22, ele vai começar a falar sobre os deveres domésticos, né, da família. Ele vai começar a falar da família. Mas lá no 30, no 29, diz assim: porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também ao Senhor a igreja. Amém? Então nós compreendemos que Paulo está fazendo uma analogia de uma família, de um casamento com a... Amém? Está todo mundo vivo aí, irmão? Com a igreja. Amém? Fala assim, o casamento é uma analogia de Cristo e a igreja. Aleluia. E ele continua dizendo: porque somos membros de um mesmo corpo. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. E não serão mais dois, mas uma só carne. Grande é este mistério. Digo a respeito de Cristo e a igreja. Aleluia. Olha o que nós estamos vendo aqui em Efésios, irmãos. Primeiro ele falou que nós somos, como igreja somos o quê? Estamos sendo preparados como uma família para Deus. Fala comigo, uma família para Deus. Uma morada para o Espírito. E uma noiva para o Cristo. Aleluia! Isso que nós somos. Uma família para Deus, uma morada para o Espírito e uma noiva para Cristo. Essa é a igreja. Aleluias! É uma das analogias para a igreja. E tudo isso somos juntos. Aleluias! Juntos formamos o corpo de Cristo. Juntos formamos a noiva de Cristo. Juntos formamos a morada do Espírito. Juntos formamos a família de Deus. Amém? Porque a Bíblia fala que Jesus é o que? O primogênito entre muitos irmãos. Amém? Glória a Deus. Então hoje nós temos que sair daqui entendendo. Deus nos quer como uma família. Ele nos quer como uma morada. E Ele nos quer como uma noiva. Mas, irmãos, quando eu estava pensando sobre esta palavra, sobre tudo que o Senhor ministrou ao meu coração dessa noite, Ele falou bem assim: mas muitas pessoas, elas pegam e elas colocam tipo um parâmetro. Não é verdade que a igreja é morada, mas
a pessoa também é uma morada. Amém? Nós individualmente somos morada do Espírito. Glória a Deus. Todo mundo entende isso? Então, juntos formamos a morada e individualmente somos morada. Amém? Todos nós juntos somos família. E quando nós saímos daqui, nós não deixamos de ser família. Nós continuamos sendo filhos. Amém? Então, individualmente também somos filhos, somos família. E quando nós saímos daqui, nós também não deixamos de ser noiva. Então o Senhor, Ele quer trazer uma revelação, algo no nosso coração, um entendimento da grandeza de cada indivíduo que está aqui. Porque existe uma grandeza no corpo reunido, irmãos, na igreja reunida. Mas o Senhor fala que Ele desperta cada indivíduo para que essa noiva seja adornada, para que essa família venha a ser verdadeira, uma família verdadeira, que demonstra a glória de Deus na terra. Agora me pergunta, por que você acha que a família está sendo descredibilizada? Por que você acha? Porque Satanás é intencional em querer destruir a imagem daquilo que Deus quer fazer. Amém ou não amém? Misericórdia. Misericórdia, irmão. Mas é isso que está acontecendo. Porque o modelo do céu é uma família. Amém? Deus Pai, Deus Filho. O modelo do céu é uma família. Nós aprendemos isso aqui no dia do culto dos pais. Ele falou que a paternidade de Deus deve ser um reflexo na terra dos pais que são terrenos. É a mesma coisa. A família está sendo destruída, atacada. Porque Satanás, ele sabe que quando a família está edificada, sabe o que acontece? Você começa a demonstrar profeticamente o que é o céu. É uma família. O que nós seremos no futuro, quando nós tivermos o nosso corpo glorificado, quando Jesus voltar, quando nós formos reinar com Jesus. É isso que nós seremos, uma família. E assim também, irmãos, por que você acha que hoje existe uma coisa bem assim chamada assim, meu corpo, minhas regras? Por que você acha isso? Você pode fazer o que quiser com seu corpo. Não presta para nada. Se eu quiser usar uma roupa curta, eu uso. Se eu quiser ficar com pessoas, eu fico. Eu faço o que eu quiser. Meu corpo, minhas regras. Sabe o que é isso? É intencionalmente para destruir a morada. Porque o teu corpo é morada do Espírito. Então Satanás, ele quer destruir esse entendimento sobre que, não, seu é só o corpo. Eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Será? Ele está sendo intencional a destruir o corpo das pessoas. Muitas vezes a pessoa que é viciada em drogas, ela está destruindo o que, irmão? O corpo. Aquele que trai a esposa, ele destrói o que? O corpo. Porque aquele que faz uma só carne com a meretriz é o que? É o corpo. Aquele que ingere álcool demasiadamente, tem vícios de álcool, é o quê? Está destruindo o corpo. Então Satanás intencionalmente todos os dias fala, faça o que você quiser do seu corpo. Fala para as mulheres, use a roupa que você quiser. O Senhor está falando para mim falar para uma pessoa aqui, não desista da sua família. Não desista da sua família. Não desista da sua família. Você está pensando em desistir da sua família? Não desista da sua família. Amém? Glória a Deus. E assim, irmãos, por que você acha que os casamentos estão sendo banalizados? Porque quando um homem e uma mulher casam, daqui, dia 4 de novembro, vamos ter um casamento aqui, ultra mega power, poderoso, da Tamara e do Edson, da Lene, do Edivaldo. E ali, irmãos, quando nós estivermos diante o pastor vai estar ali para celebrar, nós estamos vendo profeticamente o que vai acontecer com a igreja um dia. Nós vamos nos casar com o nosso Cristo. Então hoje, não precisa casar não. Só se junta. Para com isso. Não tem nada a ver isso aí. Casamento é coisa ultrapassada. Ou outros que usam o casamento como? É só a festa, não é só o glamour. Vocês entendem a intenção do inferno?
Nós, como igreja, como indivíduos, como filhos de Deus, precisamos ser intencionais. Intencional, irmão. Como que se é intencional? Lendo a Bíblia, buscando a palavra, vindo à igreja, orando, buscando a presença de Deus. Isso, irmão, porque você quer saber o que a Bíblia diz a respeito daquilo que está sendo falado. Você não vai mais no videozinho do TikTok e vive por aquilo lá. Nossa, tão bonito isso aqui. Que linda essa filosofia. Vai fulano lá de ser tal. Irmãos, temos um crente que, sinceramente, eles compartilham coisas que a pessoa está falando lindo. Quando eu fui ver a pessoa que estava falando, eu falei, não acredito, cara, que essa pessoa está compartilhando dessa cidadã aqui. A mulher, irmãos, faz de tudo de errado, não vou falar aqui. Mas faz um monte de coisa e estava compartilhando algo de Deus lá. E a pessoa vai e compartilha porque acha que é lindo. Mas por quê? Porque nós não somos intencionais. O que é ser intencional? Ver. Quem será que essa pessoa está falando, né? Quem que é essa pessoa que está falando? Por quê? Porque a mensagem que você passa através dela fala. Amém? Tá todo mundo vivo aí? Aleluias. Gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus agora. Lá em 1 Pedro, irmãos. 1 Pedro, porque esse é o contexto. O Senhor nos quer como família, como morada, como noiva. E isso não tem como, é junto, é como igreja. Glória a Deus. Mas é necessário que haja um despertamento de cada indivíduo, intencionalmente, para aquilo que o Senhor está fazendo. Porque em 1 Pedro 2, a partir do 5, diz assim: vós também, como pedras vivas. Aleluia! Olha isso. Ele está falando de um edifício. Mas agora ele está falando sobre pedras. Amém? Então para Deus é importante a pedra. Não é só o edifício, a pedra é importante. Por quê? Porque ele lapida a pedra para colocar no edifício. Para formar o edifício. Amém? Para se tornar o filho, para se tornar a morada, para se tornar a noiva. E aí ele diz, casa espiritual. Sois edificados para casa espiritual. Então agora ele já saiu do contexto igreja, amém? E ele começou a falar de algo que é individual. Ele fala que nós somos o quê? Uma casa espiritual. Nós somos um sacerdócio. E ele fala assim, sacerdócio santo, para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também nas Escrituras se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal, amém? Que é Jesus, eleita e preciosa, e quem crer nela não será confundido. E assim para nós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, para a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi principal de esquina. É uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra. Aqueles que tropeçam na palavra. E Satanás está intencionalmente fazendo com que todos venham tropeçar aonde? Na palavra. Mas existe um povo que ele ainda não conhece a palavra. Mas existe um povo que conhece a palavra e que está tropeçando na palavra. Misericórdia, irmãos. E aí ele diz assim, sendo desobedientes, para que aquilo que fostes destinados. Mas vós sois geração eleita. Aleluia! Vós sois geração eleita. Amém? Sacerdócio real. Nação santa. Povo adquirido. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Nós somos geração eleita. Sacerdócio real. Amém? Sacerdócio real. O Senhor, Ele quer imprimir isso na sua mente hoje. Que não é apenas, irmão, um indivíduo. Que não é apenas uma pessoa aqui que sabe mais a Bíblia. Mas você foi chamado para ser sacerdócio real. Sacerdócio real. E assim, irmãos, como nós vamos conseguir compreender isso? O nosso sacerdócio real.
nós devemos buscar a presença de Deus. Nós devemos estar juntos como igreja. Que à medida que buscamos a presença, que buscamos a palavra de Deus aqui na igreja, isso vai nos sendo revelado. Assim como foi revelado, irmãos, para uma pessoa, para um homem chamado Davi. Quem lembra? Davi. Davi foi um homem que ele era o quê? Um pastor de ovelhas no início da sua caminhada, não é? E ele estava escondido de trás das malhadas. E ele tinha um relacionamento com o Senhor. Ele era um adorador. Desde antes de qualquer coisa ele era um homem que buscava a presença de Deus. Um homem que o Senhor mesmo falou que era segundo o coração de Deus. E naquele lugar onde ele estava, o Senhor foi ali e falou assim, é você, eu escolhi você. Ele procurou o adorador e ele encontrou. Ele encontrou Davi. Amém? E assim como ele procurou e ele encontrou, Davi foi se tornando a cada dia mais, cumprindo o propósito de Deus. Mas passados muitos anos já, e acontecido muitas coisas, Davi, como ele era esse adorador, ele queria buscar a presença de Deus. Um dia ele falou assim, não é justo que eu venha morar num palácio e Deus venha morar numa tenda. Então eu quero construir para ele o quê? Eu quero construir para ele um templo, né? Um palácio para ele também. E aí, irmãos, aconteceu uma coisa. 1 Crônica 17, se você quiser abrir. 1 Crônica 17. Davi, ele declara para o profeta Natan que ele mora lá. E ele queria edificar essa casa. E sabe o que é interessante? O profeta Natan, ele fala bem assim, vai lá, rei. Vai lá, Davi. E faz tudo que tiver no seu coração para fazer. É de Deus. E aí, sabe o que acontece? Quando ele vai embora, acontece a coisa mais difícil para um profeta na vida. Deus fala assim, vai lá e volta, que eu não mandei falar isso não. Não existe algo mais terrível. Amém, irmãos? Porque não era Deus, ele falou assim, não, é muito boa essa palavra, é de Deus. Mas aí Deus falou assim, não, pode voltar lá que eu vou falar com ele. Não é para ele fazer casa nenhuma. Por quê? Porque ele foi um homem de guerra e ele derramou muito sangue. Então é necessário que eu vou fazer com isso, com a próxima geração dele. Com o filho dele, haverá um filho que ele vai edificar a casa, o templo de Deus. E aí, irmãos, quando foi no 17, 16, eu queria que vocês grifassem essa palavra. Porque eu queria que vocês fizessem essa oração para Deus hoje. Se você nunca fez, faça essa oração para o Senhor. Para que você assim consiga ser intencional em se tornar família, morada e noiva. Amém? Aí diz assim, então, depois disso, depois que aconteceu isso, Davi entrou na presença de Deus. Ele foi até a presença de Deus, até o lugar da tenda da congregação, do lugar onde ele se reunia e buscava o Senhor. E disse bem assim, então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, ou qual é a minha família? Que me trouxeste até aqui? E aí ele começa a fazer uma oração. Amém? Todo mundo está aí? Ele começa a fazer uma oração, irmãos. E esse foi o início dessa oração. Só que uma coisa, quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós não encontramos uma resposta aqui em Crônicas e nos outros livros de Deus a respeito dessas perguntas. Amém? Nós não conseguimos encontrar a resposta de Deus. E quem aqui acha que Deus é um Deus que responde? Quem aqui acha? Amém? Quem aqui já fez perguntas para o Senhor e ele respondeu? Se ele não quiser responder, ele não responde, irmão, porque ele é Deus, amém? Mas Davi era um amigo íntimo de Deus. Ele tinha um relacionamento muito profundo com o Senhor Deus. E ali ele chegou diante da presença de Deus, da Arca da Aliança, e perguntou, quem sou eu? E qual é a minha casa, qual é a minha família? Por que o Senhor me trouxe até aqui, Deus? Eu quero saber. E aqui não tem nenhum tipo de resposta. Mas quando nós vamos ler a palavra de Deus, em ordem cronológica, irmãos, nós vamos descobrir algo tremendo. Que Davi fez 2 salmos depois desse episódio. Amém? O Salmo 2 e o Salmo 110
foram os salmos escritos por Davi, depois dessa pergunta, dessa oração. E eu gostaria que vocês abrissem ali, o Salmo 2 primeiro. Porque quem lembra aqui que eu falei que o Senhor nos chamou para ser sacerdócio real? Rei e sacerdote. Amém? Quem que compreendeu isso? Que a família, que a morada, que a noiva é rei e sacerdote. Foi constituída para ser rei e sacerdote nesse tempo. E no tempo que está por vir. Olha o que diz o Salmo 2. E aqui, irmão, se você for ler, presta atenção aqui que eu vou falar um negócio para você. Se você for ler aqui o Salmo 2, você não vai encontrar uma referência clara de Davi, que foi Davi que escreveu. Mas eu gostaria que você anotasse em Atos 4, 25. Pedro cita esse salmo. E ele diz bem assim, ó. Atos 4, 25. Tu falaste pelo Espírito, por boca do teu servo, nosso pai Davi. E ele começa a declarar o Salmo 2. Então nós conseguimos compreender que o Salmo 2 foi escrito por Davi. Amém? Por outros relatos bíblicos. E aí ele diz assim: porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos que nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhe falará na sua ira, e no seu furor os consumirá. Amém? Forte, né, esse salmo? Esse salmo de Davi é um salmo, pode dizer assim, profético, messiânico. Porque ele declara sobre Jesus. Amém? Por isso que Jesus é filho de Davi, ele é da descendência de Davi. E aqui ele começa a declarar que se amotinam, ele está falando algo que está por vir, irmão. Se amotinam os povos e imaginam coisas vãs. Você entende agora o que eu estou falando? A intencionalidade do mal, do inferno para com aquilo que eles estão fazendo. É isso que está acontecendo. Existe pode ser assim, uma amotinação, é isso que fala. Existe um ajuntamento de pessoas para que venha romper com o quê? Com as suas ataduras. Venham romper e tirar as cordas. O que significa isso, irmãos? É com os limites da palavra de Deus. Com aquilo que Deus já estabeleceu como verdade. Porque Ele é o Senhor. Amém? De todas as coisas. E existe o sistema do anticristo, do inferno. É um sistema que quer romper com tudo aquilo que é bíblico. Que é aquilo que é verdadeiro. Então aqui, Davi, o rei Davi, já estava declarando que isso iria acontecer. E ele continua dizendo: eu, porém, ungi o meu rei. Isso aqui é Deus falando, amém? Ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião, amém? Ele, irmão, Davi, escutou essas palavras de quem? De Deus. E ele diz bem assim: recitarei o decreto. O Senhor me disse, aleluia! Ele respondeu ou não respondeu para Davi? Quem ele era? Respondeu, irmão. E olha o que ele respondeu para Davi. Tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por possessão. Aleluia, irmão. Aleluia. Ele está falando bem assim: Davi, você é meu filho. Amém? E aqui, irmão, profeticamente ele estava falando sobre Jesus. Mas trazendo o contexto para Davi, ele estava falando: Davi, você é meu filho, hoje te gerei. Amém? Naquela pergunta: quem sou eu, Deus? Quem sou eu, Deus? Irmão, você sabe quando que ele fez essa pergunta? Ele já era rei. Ele já tinha conquistado tudo que ele imaginava. E ele chegou na presença de Deus. Deus, quem sou eu? Irmãos, não existe. Devemos ser intencional. Amém? E se você não sabe quem você é, como você vai ser intencional naquilo para que você deve fazer? Se você não sabe quem é, para qualquer lugar que te levarem, tá bom. E Deus não quer isso da sua igreja. Porque quando um dia, irmãos, os sinais estiverem vindo, a igreja não será pega de desprevenida. Porque ela vai estar acordada.
ela vai saber o que está acontecendo. Ela vai estar clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ela não vai vir somente num culto de domingo para receber uma bênção para a semana. Ela vai entender: eu sou filho amado. Eu sou rei. É para isso que ele me chamou. Rei e sacerdote. Mas se você só quer pagar uma conta, irmão, e você chega diante dele para perguntar: Deus, eu quero pagar uma conta. Irmão, se você soubesse quem você é nele, irmão, em nome de Jesus, você vai sair daqui com outra mentalidade, em nome de Jesus. Tu és meu filho e hoje te gerei. Sabe o que ele estava falando? Sabe o que você é, Davi? Você é rei. Você é rei, Davi. Por quê? Lembra que nós somos chamados reis e sacerdote? Sabe por que ele está falando isso? Irmão, o rei é aquele que governa. Fala comigo: o rei é aquele que governa. Aleluias. Aquele que exerce autoridade. Aquele que exerce domínio. Amém? Irmãos, ele está falando assim: você é rei. Por quê? Mas ele está falando que ele é filho. Lu, você está enganada. Irmão, lê um pouquinho. Porém, eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, o nosso Deus é o rei dos reis. Aleluias. Se nós somos filhos dele, nós somos reis. Aleluias. Nós somos reis. Não existe príncipes. Amém? Nesse reino. Existe reis. Eu quero te dizer, esse é um dos teus chamados. Ser rei. Aleluia. E rei exerce autoridade, governo, domínio. Agora eu pergunto para você. E aquilo que fala: faça o que você quiser, deixa seu corpo governar, deixa fazer o que você quiser. Irmão, o primeiro domínio que você exerce como rei é sobre você mesmo. É sobre a sua vida. É sobre a sua alma. Porque antes éramos apenas um corpo e uma alma. Mas hoje nós temos um espírito. E esse espírito te dá autoridade para você governar. Governar primeiramente quem? Você mesmo. Para que você venha ter domínio sobre as suas próprias ações. Hoje você pode. Hoje você não é mais: eu sou movida pelo pecado. Não, irmãos. Se você está aqui, você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você realmente nasceu de novo. Você tem essa autoridade. Ele diz na palavra dele, irmão, em João, que nós foi nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. E a palavra ali, poder, é exousia. Exousia é autoridade. É domínio. Você pode dominar essa terrinha do seu coração, irmão. Você pode. Você pode. Sabe o vício? Você pode. Como? Sozinho? Não, com Deus. Na presença dele. Você pode. Você pode vencer. E ele diz, como rei, o que você vai fazer como rei, como filho, que tem autoridade? Pede-me e eu te darei as nações por herança. Irmão, pede-me e eu te darei as nações por herança. Nós estamos chegando na presença de Deus para pedir o quê? Deus me dá uma roupa. Deus me dá um carro. Deus me dá tal coisa, Deus. Pede-me as nações. As nações. Você sabe o que é isso? Você sabe a grandeza do que Deus está falando para mim e para você hoje? Você é rei. Você é rei. E aí você fala assim: minha filha, mas é que você não sabe da minha vida. Aqui ninguém está falando sobre dinheiro, irmão. Estou falando sobre governo, sobre autoridade. Amém? Porque a palavra de Deus diz que Ele tirou, Ele deu a sabedoria, o conhecimento para quem? Para os pequeninos, para aqueles que aparentemente não são. Ele deu a autoridade, Ele deu o poder. O poder e a verdadeira autoridade não está na mão dos grandes, dos milionários, dos bilionários. Está na mão da igreja.
Só que ela precisa entender sobre isso. Ela precisa entender isso, irmão. E aí, quando alguma pessoa lá pregou sobre reinado, aí inventaram uma coisa, irmãos, porque tiraram do contexto. Algo chamado teologia da prosperidade. Alguém sabe o que é isso? Você é rei, você tem que governar sobre tudo. Agora você pode ter todos os carros que você quiser. Você pode ter todas as viagens maravilhosas. Irmãos, ele está falando sobre as nações por herança. Ele está falando de algo muito maior do que um carro, do que uma casa, do que uma roupa, do que um status muito maior que ele está falando aqui. Porque quando nós compreendemos que Davi já tinha tudo, ele tinha tudo. E ainda ele queria entender quem ele era. Sabe por quê? O reinado, Deus falava coisas tão grandiosas a respeito da descendência dele, que ele queria entender. Deus, se a minha descendência é grandiosa, eu preciso compreender o que eu tenho que fazer agora, para que isso aconteça. Amém? Só que muitas vezes nós, os cristãos, pegamos uma caixinha de promessa, sabe assim? Quando a gente recebeu lá, há 30 anos atrás, há 20 anos, há 10, há 5. Olha, minha promessa aqui, está aqui. E aí? Está aqui. E o que você está fazendo? Não, estou só aqui. Ela está aqui. Não estou fazendo nada. Deus está falando, é necessário ser intencional. É necessário ser intencional. Comporte-se como um rei. Como se comporta como um rei? Irmãos, quando a gente fala de rei, né, a nossa mente é muito pequena. Porque a gente já pensa num homem, aquele cenário, sabe? Num palácio, sentado num trono de ouro. Não é verdade? Quem vê essa imagem? Sentado num trono de ouro. E ali com muita regalia, muita comida, muita riqueza. E quando a gente fala sobre rei, as pessoas têm essa imagem. Só que uma coisa, irmãos. O rei, ele nos dá o quê? Prosperidade. Então a gente não pode tirar que Deus tem prosperidade para os seus filhos. Ele tem sim, irmãos. Ele tem bênçãos para você. A Bíblia fala de bênção. Fala de prosperidade financeira. Fala de prosperidade, irmão. Que você não vai precisar correr atrás do dinheiro. Ele vai vir até você. Mas por quê? Porque você vai ter um propósito para cumprir nesse dinheiro. Nesse seu reinado. Quem aqui lembra uma das outras particularidades de um rei? Sabe o que era? Ele saía para a guerra. Ele era o comandante de um exército. Então todas as vezes que nós falamos sobre guerra, sobre batalha, nós estamos exercendo a nossa autoridade de rei sobre a terra. Quando nós declaramos, quando nós determinamos coisas na nossa casa, limites, fala assim, Satanás, aqui você não pode entrar. Porque aqui tem domínio. O domínio é do meu Deus, é o meu rei. Sabe o que é isso? A autoridade de rei. Aonde você fala, aqui você não pode entrar. Porque aqui, quem domina é o rei dos reis. Amém? Então quando nós entramos em guerras espirituais, é o nosso reinado que nós estamos exercendo. Por quê você fala isso? Irmãos, sabe por quê? Quando nós entendemos que as pessoas tiraram do contexto o reinado e colocaram a teologia da prosperidade, nós compreendemos uma coisa. Presta atenção, o que aconteceu com o rei Davi? O Davi, ele estava lá no palácio, não cumprindo o papel dele de rei. Amém? Quem que lembra desse episódio? Quando ele, como rei, não cumpriu o reinado dele. Porque a Bíblia diz que Davi, na época, no tempo que era que os reis saíam para guerrear, saíam para batalha. Amém? Ele estava onde? No palácio. Olhando o quê? Coisas que não era para olhar. Amém? Então a gente percebe, irmãos, que um rei que a Bíblia está falando, não é um rei que fica lá sentado num trono, vê tudo passar. Ele está falando nossa autoridade como igreja de batalha, de guerra. Amém? De domínio. Amém? Porque quando Davi não cumpriu o seu papel de rei, de guerreiro como rei, o que aconteceu? Ele caiu. Ele caiu na teologia da prosperidade. Porque ele achou, sabe o que é a teologia da prosperidade? Achar que pode tudo. Porque ele é rei. Isso é teologia da prosperidade. Eu posso ter tudo porque eu sou rei. Eu sou filho de Deus.
Então eu posso tudo. Mas o Senhor está trazendo entendimento para mim e para você. O seu reinado é para que você venha batalhar as guerras do Senhor. É para que você venha trazer o domínio. Para que você venha trazer com autoridade, primeiramente em você, de governar a sua própria vida, e assim a sua família, e assim a sua casa, e assim aonde você está. O lugar aonde você está não pode ser dominado por outro Deus, tem que ser dominado pelo Deus que você serve, irmão. É isso que um rei faz. Ele não fica sentado com um trono comendo uma coxa de frango. Como a gente vê lá o povo de Dom Pedro I, o rei do Brasil lá. Quem assistiu o filme disso? Não fazia nada. Não é esse rei. É um rei que é verdadeiro. É Davi, irmão. Sabe o que Davi fazia como rei? Ele trazia proteção para o povo. Amém. Você traz, irmãos, através da sua oração, da sua vida, da sua dedicação. Ou você, não, eu sou mais um, deixa eu. Não, irmão, você é rei. Quando que você vai se posicionar naquele lugar onde você está? Como rei. Agora você fala assim, não, eu sou rei aqui, não vou fazer mais nada. Não, irmão, o rei vai fazer mais que todo mundo. Amém? Vai ser o melhor, vai exercer domínio. Amém? Glória a Deus. É isso que o Senhor está falando comigo, com você. E Ele faz o quê? Aqui, quando nós lemos, no Salmo 2, irmãos. Ele fala bem assim, Davi, pede-me as nações que te darei por herança. Ele está falando assim, pede as terras, as nações que eu vou te dar. É isso que Deus está falando. Cadê a minha igreja que está clamando pelas nações? Cadê a minha igreja que está intencionalmente fazendo algo pelas nações? Aí você fala bem assim para mim, que nação, Lu? Eu moro no Brasil. Só, não conheço outras nações. Posso te falar uma coisa? Nações aqui a gente poderia colocar terra? Poderia, irmão? Outras terras? Sabe o que eu vou falar para você? Sabe a autoridade? Sabe o poder que você tem? O dunamis que você tem? A exousia que você tem? Sabe o carro que você tem? Sabe a casa que você tem? Sabe o trabalho que você tem? Sabe tudo que você possui, porque isso tem a ver com o reinado? É para que você venha conquistar a terra para o Senhor. Amém? Aí pergunta para mim, qual terra, Lu? Não, se você perguntar direito, eu não vou responder não. Qual terra, Lu? Qual terra? Qual terra? Qual terra? A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor nos formou do pó da terra. Amém? Glória a Deus. Sabe aquele cara que perturba lá no seu trabalho, aquela pessoa que está lá falando mal de você? O Senhor está falando, pede-me essa terra, essa nação, que eu te darei. Amém? É isso que um rei faz. Ele domina, ele conquista terras para o reino. E a terra não é física. A terra são pessoas, é espiritual, irmãos. É essa terra que o nosso reinado vai conquistar aqui na terra. Porque vai chegar um dia aonde vai ser consumado o nosso reinado. Aí sabe o que vai acontecer? Essa terra será governada por nós, os filhos de Deus. Mas ainda, os reis têm que batalhar. Os reis ainda têm que sair para a guerra. Os reis ainda têm que conquistar terras. Têm que dominar territórios. E isso não são coisas. Porque tudo que você tem, tudo que o rei tinha, era para mostrar a grandeza do reino, da onde ele vinha. E para cumprir o propósito do reino. Não era para ostentar, irmão. Amém? Sabe uma pessoa que ostentou? Salomão era ostentativo. Ele caiu por causa disso. Um rei que não tinha batalha para vencer, caiu. Todos os reis que eram muito morgadinhos, irmão, eles caíam. Por quê? Porque nós ainda não temos controle, irmãos, sobre riqueza. Sabe, a riqueza muitas vezes toma o coração do homem e reina sobre ele. Porque o Mamon é um Deus, é um rei nessa terra. É um rei que muitos estão prostrados diante dele. Fala assim, eu nasci para ser um filho, para ser o rei. Amém? Para dominar a terra para o Senhor. Aleluias! Aleluias, irmãos!
Isso tem que mexer com você. Isso tem que ser intencional. Você tem que sair de casa. Você tem que entender, irmão. Quando uma pessoa te fechar no trânsito, fala assim, uma terra para o Senhor. Deus abençoe essa terra. Me dá aquela terra por herança. Amém? Em vez de você brigar, discutir com as pessoas, que tal você orar por elas? Você interceder, exercer o teu governo, primeiramente em você mesmo, e depois para proclamar o reino do Senhor. Amém? E isso foi uma das palavras que o Senhor declarou para Davi. A outra, irmão, está lá em Salmos 110. Eu gostaria que vocês abrissem. Fala comigo, fala assim, eu sou chamado rei e sacerdote. Aleluia. E aí fala assim, o que um sacerdote faz, né? Aí vamos lá no Salmo 110, porque foi um dos salmos que Davi escreveu depois da conversa que ele teve com Deus. E ele disse assim, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da minha fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Ele está falando sobre domínio, ele está falando sobre reinado. Amém? Para Davi. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, com vindo do próprio seio da alva. Será o orvalho da sua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Amém? Ele jurou o Senhor e não se arrependerá. E aí ele fala o quê? Tu és, fala comigo, sacerdócio eterno. Aleluias. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. É forte, Brasil. Ele está falando assim, Davi, você é rei, mas você também é sacerdote. É para isso que eu te constituí. Rei e sacerdote. E deixa eu te falar uma coisa. Ele está declarando aqui, quando ele fala sobre esse reinado e esse sacerdócio, ele está falando de Jesus, amém? Ele está profetizando Jesus. Mas Jesus é filho de quem? De Davi, irmãos. Aleluias. E nós conseguimos compreender isso quando nós olhamos que lá atrás, quando Moisés, ele construiu o tabernáculo de Moisés. Quem que lembra que a pastora falou? Sobre o tabernáculo de Moisés. Amém? Que era o lugar aonde eles iam para sacrificar o Senhor, amém? Fazer holocaustos, onde tinha ali os sacerdotes, o sumo sacerdote, os levitas, amém? Mas aqui ele está falando de um outro tipo de sacerdócio. Está falando do sacerdócio de Melquisedeque. E quem é Melquisedeque, irmão? Quando a gente vai ler, lá em Gênesis 14, 18, diz assim, Melquisedeque, rei de Salém, entregou pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. O que ele fez? Ele entregou o pão e vinho para quem? Para Abraão. Quem lembra desse episódio? Nota aí, Gênesis 14, 18. Então nós vemos ali que Melquisedeque era um rei sacerdote. Amém? Ele já trazia na sua essência aquilo que Deus ia fazer. E ali, Abraão trouxe o que? O dízimo para ele. Por isso que o dízimo não tem nada a ver, irmão, com a lei. Tem a ver com Abraão e com a aliança que ele tinha. Amém? Com Deus Altíssimo. Porque esse Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo. Mas não era, depois de muito tempo, foi vir o sacerdócio de Levíticos, dos Levíticos, né? De Levi, da tribo de Levi, que veio através de Moisés. Então nós compreendemos, irmãos, que o Senhor nos chamou para ser sacerdote. E o que um sacerdote faz? Ele ministra ao Senhor, amém? Ele serve ao Senhor, amém? Glória a Deus. E nós temos dois tipos de sacerdócio. O sacerdócio levítico e o sacerdócio de Melquisedeque. Nem todos, porque o povo fala assim, mas o sacerdócio de Levi já foi. Irmãos, não. Amém? Sabe por quê? Quem são os sacerdotes da tribo de Levi? São a liderança da igreja. Amém? O Senhor colocou isso no meu coração com muita clareza. A liderança da igreja
os pastores, os líderes, eles servem na casa do Senhor. E eles foram separados com o objetivo de servir na casa do Senhor. Amém? E eles têm ministérios. E qual que é o ministério que ele tem? O ministério apostólico, como diz lá em Efésios, deixa eu ver aqui, irmãos. Efésios 3. Efésios 3, só um minutinho. Vou ler para vocês aqui. Para a gente compreender o que o Senhor está falando. Efésios 4. Efésios 4 diz bem assim, ó. E o mesmo Deus nos deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Amém? Para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida e a estatura completa de Cristo. Amém? Então nós compreendemos que a igreja tem sacerdotes, amém? Separados, que são os pastores, os mestres, amém? Os apóstolos, os profetas, os evangelistas. Esse é o ministério, hoje, levítico. Amém? Separado para que venha a haver a edificação da igreja. Então esse é um dos tipos do sacerdócio, irmão. E é necessário que você venha aqui. Enquanto agora, nesse momento, vocês são a noiva de Cristo, sendo adornada pela palavra. E eu sou amiga do noivo. Amém? Eu sou uma amiga do noivo. Eu sou aqui... pode dizer assim, eu estou ministrando ao Senhor, para que vocês venham ser o quê? Adornados por essa palavra. Então eu estou exercendo exatamente isso aqui. Como? Ele me deu um ministério, Ele me deu dons, para que eu possa servir a vocês. Então eu não estou aqui para ser uma estrela. Então eu não estou aqui para ser, nossa, que legal. Que lindo você ser pastora, você exercer isso. Não. Os pastores são servos. Porque ministério tem a ver com serviço. Amém? Sacerdócio é servir ao Senhor. Lá no tabernáculo de Moisés, eles serviam ao Senhor. Existia uma escala ali. O sumo sacerdote, os sacerdotes e tinha os levitas. E cada um tinha uma função no templo. No templo não, no tabernáculo. Assim como nesse momento. Aqui o Francisco está ali na intercessão com a Sandra. O Adriano está aqui no som. A Aline e o Denis estão ali na salinha das crianças. Eles estão exercendo, irmão. Aleluia. E juntos eles estão contribuindo para que venha ser o quê? Edificado o corpo de Cristo. Mas aí sabe o que acontece? As pessoas não entendendo o seu sacerdócio. Elas começam o quê? A idolatrar pessoas. A idolatrar líderes. Por quê? Porque acham que elas vão levar para Deus. E hoje, irmãos, o nosso sacerdócio levítico é tão somente para que a gente possa apresentar para você o caminho. Amém? O caminho até o Santo dos Santos, aonde todos os levitas devem estar. Amém? Aonde todos nós que servimos ao Senhor, os pastores, os líderes, devem habitar. Por quê? Porque esse é o nosso ministério, esse é o nosso chamado. É para isso que nós nascemos. É para isso, para ministrar ao Senhor. Mas aí você fala assim, mas e aí eu? E aqui nós estamos para quê? Para te preparar, para te trazer entendimento do porquê você está aqui. Para que você venha ser intencional na sua vida. E não venha mais deixar o Satanás governar a sua vida. Mas que o Senhor Deus seja o Deus da sua vida. Amém? Mas aqui, irmãos, ele não estava falando do sacerdócio de Levítico. Amém? Ele estava falando sobre um sacerdócio o quê? De Melquisedeque. E como eu falei, esse sacerdócio de Melquisedeque é um sacerdócio diferente. Amém? Porque nós compreendemos, irmãos, que isso ficou muito claro e cumpriu-se na vida de Davi. Porque nós conseguimos compreender que teve uma transição. Existiu o tabernáculo de Moisés, depois o tabernáculo de Davi. Amém? Davi se tornou ali um sacerdote. Amém? Uma representação de um sacerdócio que vinha a partir de Jesus.
Por quê? Porque Davi não era da tribo de Levi. Davi era da tribo de Judá. Amém? Glória a Deus. E para isso que nós nascemos. Nós nascemos para ser reis e sacerdotes. E esse sacerdócio, segundo o Melquisedeque, é um sacerdócio que está disponível para você. Amém? Por quê, irmãos? O que o sacerdote fazia? Ele ministrava ao Senhor. Tinha aquele caminho para chegar ao Santo dos Santos. O véu foi rasgado. Glória a Deus. Você não precisa de um intermediário. Você não precisa de um pastor para que você possa chegar ao Santo dos Santos. Você não precisa de uma pessoa para chegar ali. Você precisa apenas que você creia em Jesus, que você esteja debaixo do sangue de Jesus, que você se acesse a esse lugar. Porque em Hebreus 4, irmão, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Amém? Então, como eu falei, quando nós aceitamos Jesus, nós foi nos dado o direito de sermos filhos, mas também de sermos sacerdotes, de exercermos a autoridade de rei, de exercermos domínio do território para o Senhor Deus. O lugar onde você habita tem que ser um lugar de Deus. Mas também ganhamos o direito de sermos sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque, que diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Aleluias. Como sacerdotes, nós podemos chegar ao trono de Deus. Nós podemos estar na presença de Deus, porque hoje nós temos um sumo sacerdote que está nos céus e que ministra, irmãos, ao nosso favor. E hoje nós podemos chegar com confiança à presença de Deus. Para quê? Pede-me as nações e me dê por herança, Deus. Eu quero cumprir o teu propósito, Senhor. Eu não quero só sobreviver os dias. Eu quero compreender o porquê eu nasci, o porquê eu estou aqui. E ele diz: cheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos julgados no tempo oportuno. E aí ele continua dizendo no 5: porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus. Aleluia! Então, sacerdote, deixa eu falar uma coisa para você. Por que você é sacerdote? Para você ministrar ao Senhor. Para você servir ao Senhor. Pode ser que você não tenha um chamado ministerial para a igreja. Mas o Senhor está falando, você precisa assumir o seu lugar de sacerdote. Segundo a ordem de Melquisedeque. Como? As coisas concernentes a Deus. O primeiro, você se achega à presença dele. O sacerdote se achega. E depois, ele está nos ambientes, nos lugares, para servir ao Senhor. E para fazer o quê? Para constituir a favor dos homens as coisas concernentes a Deus. Amém? É para isso que você está aí. Para que ofereças dons e sacrifício pelos pecados. E aí ele continua dizendo, irmão, lá no 5, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para ser sumo sacerdote, mas aquele que disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Quem é que lembra do Salmo 2? Amém? É essa a declaração. Como também diz em outro lugar. Qual lugar? Salmo 110 para Davi. Ele revelou essas palavras para Davi no Salmo 2 e no Salmo 110. Como também diz em outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. Ele revelou para Davi: Davi, você está vendo uma coisa diferente. É isso que eu vou fazer com você. Rei e sacerdote. É para isso que eu te constituí. Porque sabe quem é sua família, Davi? Você será o pai do Messias, do ungido. Ele virá da sua descendência. Amém, irmãos? Isso que lhe foi revelado para Davi.
Isso que foi revelado para ele. Quem ele era e qual família ele pertencia. E para o que ele estava se preparando. Para isso que nós nascemos. Para que a gente possa ser intencional e viver uma vida todos os dias com entendimento. Pode estar difícil hoje, eu posso estar sem dinheiro hoje, mas eu sou rei, eu sou sacerdote. E eu, como igreja, não vou me apartar da igreja, porque ela é a família de Deus. É para este lugar que nós estamos caminhando, porque ela é morada do Espírito, e porque ela é a noiva de Cristo. E um dia, Ele não virá buscar apenas um sacerdote, apenas um rei, mas Ele virá buscar a noiva. Mas para isso, precisamos entender primeiro quem somos. Porque senão, irmão, o primeiro olhada feia do irmão do lado, você sai da igreja, você abandona as pessoas, você abandona a família. Porque a primeira coisa que o pastor fala aqui em cima, que você não concorda, você fala, para, não quero mais. E você perde a morada. Porque acredite em mim, que eu vou falar. Sabe aquilo que você recebe no seu quarto, no lugar secreto? Isso é de Deus? Com certeza, irmãos. Mas sabe o que acontece? Eu entendi, à medida do tempo que eu fui buscando a presença. Eu tenho experiências maravilhosas com Deus no meu quarto. Mas tudo começou aqui, no culto de domingo. E aí, daqui um pouco, eu vou buscar a presença. E lá no meu quarto ele revela coisas ocultas e escondidas, e além daquilo que foi ministrado aqui. Você não vê sozinho, irmão. O seu indivíduo tem que estar ligado à igreja, à noiva, à morada, à família de Deus. E ele continua dizendo, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, irmãos. Aleluias. E ele foi chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E assim, vamos voltar lá para 1 Pedro, irmãos. Nós já estamos encerrando essa palavra. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. E vocês têm um propósito: a anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque sabe, sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. 1 Coríntios. 1 Coríntios, irmãos. Primeiro não, 2 Coríntios. 2 Coríntios, irmãos. Diz algo tremendo. Porque quando nós falamos sobre sacerdote, nós estamos falando sobre servo. Amém? Nós não somos só servos. E nós não somos só filhos. Nós somos filhos e servos. Porque o rei é um filho. E ele vai ter a terra por herança. Mas o sacerdote é um servo. Se nós entendemos esses dois princípios, quem somos, que nós estamos aqui para governar, para declarar, para exercer domínio ao Senhor, através da palavra de Deus, através da palavra que Ele nos libera. Também que nós estamos aqui para oferecer sacrifícios a Ele. Porque em Romanos 12 diz assim: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o seu culto racional. E através disso, aonde você estiver, você sacrificar ao Senhor. Como sacrificar ao Senhor, Lu? Sabe como? Quando você tem a chance de sonegar aquele imposto na sua empresa, e você está cheio de dívida, e você, aquele dinheiro ali, talvez te faria aparentemente falta.
Mas sabe o que você faz? Você sacrifica. Você nega a sua carne. Você coloca ela como um sacrifício santo, agradável, santo ao Senhor. E você ali oferece ao Senhor. Como um sacerdote. Quando você, muitas vezes lá na sua faculdade, você pega e deixa, abandona, muitas vezes uma roda, por causa que está falando algo que desagrada ao Senhor. Você busca em outros lugares, amém? A presença de Deus. E ali, irmão, sabe o que acontece? O Senhor Deus estabelece aquele lugar, um lugar de sacrifício. Porque muitas vezes você está aparentemente perdendo algo ali. Mas naquele lugar o Senhor está fazendo de você um sacerdote. E um rei. Porque não existe domínio de rei se não existir sacrifício de sacerdote. Amém? E aí ele diz bem assim, que nos deu ele um ministério. 2 Coríntios 5 diz assim: assim que também alguém que está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu também o ministério da reconciliação. Glória a Deus. Então é isso, sacerdote. Esse é o seu ministério. Sacerdote de Melquisedeque. É o ministério da reconciliação. Você vai batalhar como rei pelas terras. E você vai trazer reconciliação entre os povos e o Senhor Deus. É isso que um sacerdote fazia. Ele estava ali para sacrificar ao Senhor e trazer uma reconciliação com Deus. E é isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui de passagem, nós estamos aqui para trazer reconciliação e trazer domínio para o Senhor. E tudo que você precisar para cumprir isso, Ele vai te dar. Se você precisar de um carro, Ele vai te dar. Se Ele precisar de uma casa, Ele vai te dar, irmão. Você não precisa se descabelar por causa disso. Você não precisa gastar o seu tempo de oração e de intimidade com Deus para pedir isso. Porque Ele sabe. A Bíblia diz que Ele sabe o que nós precisamos. Buscai o reino de Deus. Reino, o que é reino? Reinado. Rei. Justiça. O que é justiça? Sacerdócio. Sacerdócio, irmão. Justiça. Estabelecer a justiça. Sacerdócio. E sabe o que vai acontecer? Todas as outras demais coisas o serão acrescentadas. Para que vocês cumpram esse propósito. Para que vocês sigam essa direção. Tudo. E não importa onde você está colocado. Porque existe sim um ministério levítico que está sendo levantado para edificar, para adornar a noiva. Amém? Para, pode dizer assim, equipar a casa do Espírito. Para fazer com que a gente venha entender o nosso relacionamento como família. Mas não entenda que a responsabilidade está aqui em cima de fazer você sacrificar o Senhor, não está. Irmãos, muitas vezes a gente chega para iniciar o culto aqui e tem pessoas que estão assim, sabe? Com o braço cruzado, bem viajando na maionese. E aí, sabe o que o Senhor me disse um dia? Geralmente eu começo os cultos nervosa aqui. O Senhor falou bem assim para mim, sabe por quê? Eles estão achando que é você que tem a obrigação de fazer alguma coisa para levar eles para algum lugar. É porque eles ainda não entendem que eles são sacerdote. Então, o ministro de louvor está aqui para ministrar louvor ao Senhor. Ele está num lugar. Ele está no Santo dos Santos. Agora, se você vai acompanhar ele, aí o problema não é do ministro. Não é ele que está aqui para te fazer levar nas alturas, irmãos. Ninguém está aqui para fazer isso. Eu, orando no início do culto, não estou aqui para quebrar o céu da sua vida de bronze e você... Não, irmão. Eu estou aqui para orar ao Senhor e invocar o nome dEle neste lugar. Mas a responsabilidade de exercer domínio sobre a sua vida, sobre o seu cansaço, sobre a sua
Sabe? Tristeza é você. Quem tem que governar a sua vida é você. Para de achar que você tem que ter um guru. Sabe? Não existe isso, irmão. Não existe guru gospel. O que existe aqui, irmão, é sacerdócio. Somos sacerdotes, levitas aqui, amigos do noivo. E por isso estamos aqui para fazer a vontade do noivo, porque ele que sabe da noiva, não sou eu. Mas você está aqui com uma responsabilidade de ser sacerdócio real para o Senhor. De sacrificar o Senhor. Sabe por que eu danço? Eu não tô, irmão, quando eu estou aqui, eu não estou nem aí para quem está do meu lado, me desculpa. Sério. Porque a minha adoração é para Deus. É para Deus. Não é para fazer um show para a pessoa que está do meu lado. Amém? É para Deus. Mas eu não gosto do jeito que você canta e dança. O problema não é meu. Deus gosta. Amém? Amém? Aleluias. Quem é que compreendeu o que está fazendo aqui hoje? Está se tornando uma família para Deus. Uma morada para o Espírito. E uma noiva para o Cristo. Porque um dia esse casamento vai acontecer. Um dia a nova Jerusalém vai descer do céu. O nosso Deus vai habitar aqui na terra conosco. Amém? E nós estaremos em todo o tempo na morada de Deus. E nós todos seremos uma família. Isso não é história. Isso não é coisinha da Bíblia. Isso é uma realidade. E o inferno está intencionalmente querendo te cegar para isso. E para te levar numa vida robótica e infeliz. De segunda a segunda, de trabalho, canseira e enfado. Para correr atrás de dinheiro e de coisas que você não vai conseguir levar para lugar nenhum. Eu queria que vocês ficassem de pé, irmãos. Não sei se era aquilo que vocês queriam ouvir. Mas é o que o Senhor declarou. O que o Senhor falou que nós precisamos. Irmãos, todas as outras religiões, presta atenção aqui. Todas as outras religiões precisam de um sacerdote para ser intermediário. Quer uma boa notícia? Nós, os cristãos, os filhos, não precisamos de nenhum intermediário. Nós temos livre acesso ao trono da graça. E não é qualquer graça, e não é qualquer pessoa. É o dono de todas as coisas. É o Deus que fez o céu, que fez a terra, que fez tudo que a gente vê. É o Deus que tem o domínio de tudo. De tudo. É esse Deus. É esse Deus, irmão. A qual você pertence. Toma sua posição. O teu reino não é um reino qualquer. É o reino eterno de Deus. É o único reino que vai existir eternamente. É o único. Em breve, o nosso Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. A igreja gloriosa de Jesus, a noiva de Cristo, a família de Deus, a morada do Espírito. Em breve, não haverá mais choro, nem ranger de dente. Não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. Seremos felizes eternamente. E eu estou aqui, não para te deixar desanimado. Eu estou aqui para te encorajar a sair amanhã, irmão, com muita alegria e a pisar o seu pé. Deus, obrigada por essa segunda-feira, porque a minha vida não é uma vida qualquer. Eu tenho um Deus, eu tenho um Pai. E a minha vida tem um porquê. Eu não estou aqui só para sobreviver. Eu tenho um propósito. Eu não estou aqui só por causa de uma bênção. Eu estou me tornando noiva. Sabe esse trabalho? O Senhor está falando assim:
Por que você ainda não pediu essa nação por herança? Você ainda não entendeu o que você está fazendo lá. Quando você achar que é sobre você, nada vai acontecer na sua vida profissional. Porque nunca foi sobre você. Sobre o que eu vou fazer através de você. Se você não entender sobre quem nós estamos falando, não vai acontecer nada. Mas se você tomar posse do seu reinado, do seu sacerdócio, naquele lugar, você não sabe aonde eu vou te levar.